Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos trabalhar o poder legislativo na Constituição Federal. A Constituição Federal ela tem um título que vai apresentar os três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Eles estão nessa ordem na Constituição Federal. E o primeiro deles que aparece no artigo 44 é o poder legislativo. Claro que a Constituição vai falar sobre o poder legislativo da União. Em âmbito federal, o poder legislativo no Brasil é exercido pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional, que é constituído da Câmara dos Deputados e do Senado. E se tu confunde esses conceitos, tu vai sair deste vídeo sabendo diferenciar o que é Congresso Nacional, o que é a Câmara dos Deputados e o que é o Senado. Porque nós vamos conversar sobre cada um deles e sobre as competências de cada um deles. São, na verdade, três órgãos. O Congresso Nacional, ele é formado pela união desses outros dois órgãos. Mas são três órgãos distintos para a tua prova. Porque na hora da prova, a banca pode perguntar o que cabe a cada um deles. E a Constituição Federal determina o que cabe ao Congresso Nacional, o que cabe à Câmara dos Deputados e o que cabe ao Senado Federal. Esse é o poder legislativo em âmbito federal. Em âmbito estadual, tem as Assembleias Legislativas. E no Distrito Federal, tem a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Em âmbito municipal, o poder legislativo é a Câmara de Vereadores de cada município. Claro que aqui na Constituição, quando nós estudamos o poder legislativo, nós estamos falando somente do poder legislativo da União, do poder legislativo federal. Bom, cada legislatura tem a duração de 4 anos. E alguém vai me dizer, óbvio, não é, professor? Porque os mandatos também são de 4 anos. Calma aí. Calma aí. O mandato de presidente da República é de 4 anos. O mandato de deputado federal é de 4 anos. O mandato de governador do estado, prefeito, tudo é 4 anos. Mas tem um mandato que é de 8 anos, que é o mandato dos senadores. Então, cuidado, não generaliza. Nem todos os mandatos são de 4 anos. A gente vai ver que o Senado, os senadores de cada estado são eleitos para um mandato de 8 anos. Bom, a legislatura ela tem 4 anos. Por quê? Porque mesmo que os senadores tenham um mandato de 8 anos, mudam os deputados a cada 4 anos. Por isso, a legislatura vai ter a duração do mandato dos deputados federais, que é de 4 anos. A Câmara dos Deputados, ela não é a mesma coisa que o Senado, claro, e a gente vai entender por quê. Principalmente porque a Câmara dos Deputados, embora às vezes não pareça, é onde estão os nossos representantes, representantes do povo. Os representantes do povo estão na Câmara dos Deputados. Os representantes dos estados que integram a Federação Brasileira, esses estão no Senado. Então, a primeira diferença entre Câmara dos Deputados e Senado é que na Câmara estão representantes do povo e no Senado representantes dos estados. Bom, e por isso mesmo, a composição da Câmara é diferente da composição do Senado. Porque qual é a composição da Câmara dos Deputados Federais? Ela é proporcional ao povo brasileiro. Os estados que têm mais população, como São Paulo, por exemplo, terão mais deputados federais. Estados com menos população, como por exemplo o estado do Tocantins, tem menos deputados federais. Sempre a gente vai ter de 8 a 70 deputados federais por cada estado, de acordo com a população. Os estados mais populosos vão chegar mais próximo dos 70, os menos populosos mais próximo do 8. Eles sempre vão fazer esse cálculo para que se chegue, então, na proporção adequada. Bom, pessoal, então é isso que nós temos aqui na composição da Câmara. A Câmara dos Deputados tem uma eleição pelo sistema proporcional, enquanto a eleição para o Senado é o sistema majoritário. No sistema majoritário, quem faz mais votos está eleito. Quem fez mais voto na eleição para senador no teu estado foi eleito senador. E tem uma eleição que os 2 mais votados são eleitos, e tu vota em 2 também.
Pois é assim que funciona. Bom, e para os deputados? Para os deputados nem necessariamente. Tu já ouviu falar aqueles casos de deputados muito bem votados, que não são eleitos? E deputados com poucos votos que são eleitos porque entraram, entre aspas, na carona de outros campeões de voto? Exemplo, São Paulo, quando o Enéas Carneiro, quando o Tiririca foram eleitos deputados federais, nessas duas eleições, muitos candidatos do partido ou coligação que não tinham feito muitos votos, acabaram se elegendo, fazendo muito menos votos que outros, de outros partidos que não foram eleitos. Porque para ser eleito deputado federal, não importa somente a votação do candidato, importa também a votação do partido que ele faz parte. E quanto mais votos o partido faz, mais cadeiras, mais deputados o partido vai ter. Esse é o sistema proporcional. A eleição dos deputados federais é pelo sistema proporcional. Bom, a quantidade de deputados, eu já falei para vocês então, vai ser sempre entre 8 e 70. Eles são eleitos por um mandato de 4 anos. E na Câmara dos Deputados nós temos deputados federais. Deputados estaduais estão nas assembleias legislativas dos estados. E os territórios? Pessoal, não existe hoje nenhum território no Brasil. O território pode ser criado pela União, mas não existe nenhum hoje. Já existiram, não existe mais. Se existisse algum território, ele elegeria 4 deputados. Ah, professor, mas como não existe, eu não preciso saber, né? Precisa sim, porque isso cai em prova. Mesmo não existindo nenhum território no Brasil, já caiu em prova. Quantos deputados federais seriam eleitos pelo território se existisse? E seriam 4 deputados, independentemente da população do território. Esse é o primeiro órgão, essa é a composição da Câmara dos Deputados. Agora, nós vamos ver a composição do Senado. Também montei um esqueminha para tornar mais interessante o nosso estudo. Pessoal, no que se refere ao Senado, aqui a eleição é pelo sistema majoritário. Aquele mais votado vai ser eleito senador. Então, cada estado vai fazer eleição. Numa eleição, eles elegem 1. Na outra, 2. Porque são 3, né? São 3 para um mandato de 8 anos. Então, como é que eles fazem? Uma eleição elege 1, na outra elege 2. Na outra elege 1, na outra elege 2. E sempre vai trocando. Numa eleição troca 2, na outra troca 1. Quando elege 2, você vota em 2. Quando elege só 1, você vota em só um candidato ao Senado. E o mais votado, seja qual for o partido, o mais votado é eleito senador. Bom, então o princípio é o majoritário. Cada estado e o Distrito Federal elegem 3 senadores. E olha só, não importa a população do estado. Não importa. Então, no que se refere aos deputados federais, entre um estado e outro muda. Conforme a população vai ter mais ou menos deputados federais. Agora o Senado não importa. Cada estado vai ter 3 senadores. Cada estado elege 3 senadores. Com mandato, e aí dá o detalhe, de 8 anos. É o único mandato eletivo aqui da Constituição que é de 8 anos. Todos os demais cargos políticos são mandatos de 4 anos. Esse é de 8 anos, atenção com isso. Bom, e aí a representação do Estado, então, é renovada de 4 em 4 anos por 1 2/3. Numa eleição, a população elege 1, na outra 2, numa 1 e na outra 2, e assim sempre vai mudando. E junto com os senadores, são eleitos 2 suplentes. Isso aqui também é interessante. Como é que funcionam os suplentes lá dos deputados federais? A gente vota nos candidatos, e aí o partido A, por exemplo, fez 7 cadeiras. Se o partido A fez 7 cadeiras, os 7 mais votados do partido A são deputados federais eleitos. O 8º, o 9º, o 10º mais votado, nessa ordem, são os suplentes. E se um dos 7 titulares se licencia, renuncia, é cassado, falece, este suplente entra no lugar dele. Então, quando a gente vota nos candidatos a deputado federal, se o teu candidato não for eleito, pode ser que ele fique como um suplente e pode ser que durante os 4 anos do mandato ele venha a assumir. Isso lá nos deputados federais. E como é que funciona aqui com os senadores? Aqui com os senadores, nós temos uma eleição
que já vem definido os 2 suplentes. Da mesma forma que quando a gente escolhe presidente da República, já vem um vice escolhido com ele, o senador, quando ele se candidata, no material de campanha dele já vai constar ali quem são os seus 2 suplentes. E qualquer coisa que acontece com o senador titular, tem os 2 suplentes que podem entrar no lugar dele na ordem, né? O primeiro e o segundo suplente. Então é isso que nós temos aqui sobre a composição do Senado Federal. Quantos senadores tem em cada território, se houvesse? Não tem, porque não elegem senadores dos territórios. Isso não acontece, certo? Bom, então, a gente já pode fazer uma comparação aqui, antecipando possíveis pegadinhas na prova. A banca vai tentar te enganar confundindo características da Câmara dos Deputados com características do Senado. Primeiro, que a Câmara dos Deputados é formada pelo sistema proporcional, enquanto que para o Senado é pelo sistema majoritário, o mais votado está eleito. Na Câmara, os deputados federais têm mandato de 4 anos, os senadores têm mandato de 8 anos. Mas mesmo assim, tem eleição de 4 em 4 anos para o Senado, porque numa eleição a gente elege 2, na outra 1, numa 2, na outra 1. Quantidade de deputados federais por estado, conforme a população, vão ser entre 8 e 70. Senadores, 3 em cada estado e Distrito Federal, seja qual for a população. Território, se houver, vai ter 4 deputados federais e nenhum senador. Não existem senadores nos territórios. E tem uma lógica para isso. Porque o que é a Federação Brasileira? A Federação Brasileira ela é formada pela união dos entes que compõem ela. De acordo com a Constituição Federal, seria a União, Estados, Municípios e o Distrito Federal. Mas não teria como os municípios terem senadores, porque senão o Senado teria lá milhares de senadores, não teria como. Então, como é que eles definiram nossa Constituição? Os municípios não têm representantes. Quem tem representantes são os estados e o Distrito Federal. Cada estado e o Distrito Federal vão eleger 3 representantes. Territórios, se forem criados, vão ser da União e não terão também senadores. Senadores são representantes dos estados e do Distrito Federal. Deputados federais são representantes do povo. Bom, o artigo 47 prevê a forma de votação. E esse é um ponto também muito importante para entender este capítulo da Constituição. A regra geral é que as decisões são tomadas por maioria dos votos. O que significa a maioria dos votos? Significa maioria simples, que é mais da metade dos presentes na votação. Vamos pegar como exemplo o Senado, que possui 81 senadores. Sim, se são 3 por estado e no Distrito Federal, são 81 senadores. Maravilha. Sendo 81 senadores. Quando é que eu vou ter maioria simples? Depende, porque eu preciso saber quantos estão presentes para saber a maioria simples. Por exemplo, tem sessão hoje no Senado e estão presentes 60 senadores. Se tem 60 senadores na sessão hoje e algo vai ser votado por maioria, eu vou precisar de 31 votos para aprovar a matéria. E se tiver 50 senadores, com 26 votos eu já aprovo a matéria. E se todos os vereadores estão lá, se estão lá os 81 vereadores, não, senadores, né? E se todos os senadores estão lá, se estão os 81 senadores, eu vou precisar de 41 presentes para aprovar a matéria. Então é assim que é aprovada a maioria simples, que é a maioria dos presentes. No entanto, tem uma regra. As decisões são tomadas por maioria simples, mas só pode ser votado algo se estiverem presentes a maioria absoluta dos membros. O que é a maioria absoluta dos senadores? É mais da metade do total. E se são 81 senadores, a maioria absoluta vai ser 41. E se tiver uma sessão hoje no Senado e só tem 40 senadores presentes, não é colocado em votação. Não é colocado em votação. Já ouviu falar no esvaziamento do quórum, esvaziamento da sessão? Tem uma votação importante e aí os senadores combinam, vamos nos retirar do plenário para não ser votado. E aí eles saem de forma que só ficam lá
menos do que a metade dos senadores. E aí a matéria não pode ser votada e é adiada para outro dia. Esse é o famoso esvaziamento da sessão por falta de quórum. Porque só pode ser votado algo se estiverem presentes na sessão mais da metade dos senadores. Muito bem. Que mais? Tem algumas coisas que vão ser aprovadas por maioria absoluta na Constituição Federal. A gente vai ver alguns casos, dentre eles, a lei complementar. Existe na Constituição Federal lei ordinária e lei complementar. E não existe hierarquia entre elas. O que existe é especialidade. Tem coisas que devem ser aprovadas por lei complementar. As outras são por lei ordinária. A lei ordinária, que é a lei comum, lei em geral, ela é aprovada por maioria simples. Já a lei complementar exige maioria absoluta. Então, não estando presentes todos os senadores, é mais difícil aprovar algo por maioria absoluta do que maioria simples. Porque se eu tiver uma votação que depende da maioria absoluta, e estão presentes 60 senadores, com 31 votos, eu tenho maioria simples. E para alcançar a absoluta, mesmo estando só 60 presentes, eu vou precisar dos 41 votos. Fica mais difícil de alcançar a maioria absoluta, portanto. Então, as matérias que a Constituição Federal quer mais cuidado, ela diz que serão por lei complementar ou por maioria absoluta. Existe também a maioria qualificada. A maioria qualificada é quando a Constituição Federal diz que algo vai precisar de 2/3 ou de 3/5, é uma fração específica. Por exemplo, julgamento contra o presidente da República vai depender do consentimento de 2/3 dos deputados federais. É uma fração. A aprovação de uma emenda à Constituição vai depender do voto de 3/5 dos deputados e senadores. Então, a Constituição Federal tem alguns momentos que vai ter também a chamada maioria qualificada. Muito bem, pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo sobre o poder legislativo, conhecendo toda a estrutura dele. No próximo vídeo, nós temos as atribuições do Congresso Nacional e depois atribuições da Câmara e do Senado. Vamos ver o que cabe a cada um deles, diferenciando e mostrando como que isso é cobrado nas provas de concurso. Isso a gente vai fazer no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo!